Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Estava ali na reunião com os supervisores, os líderes, e o pastor falava sobre dias como esse, que é difícil sair de casa. Quem pensou aqui em ficar em casa aí? Manifesta em nome de Jesus. Quem queria estar em casa? Mas você está em casa, meu bem, na casa do Pai. Aqui é melhor do que estar em casa. Lá tem Netflix, aqui tem Espírito Santo, né? Aqui tem graça, aqui tem força. Aqui nós somos renovados. Então você escolheu o melhor lugar para estar, tenha certeza disso. Daqui a pouquinho a gente vai para casa. Mas antes, Deus vai falar conosco, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, livro das Crônicas, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. Glória a Deus. Eu me lembro da pastora Lúcia pregando essa palavra num culto das mulheres, à tarde, se não me engano. Pastora Lúcia. O povo comenta. 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9 e 10. Eu estou lendo a nova tradução dos dias de hoje. E diz assim na versão que eu estou lendo. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas propriedades. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar algum mal. E Deus atendeu a sua oração. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Não nos despeça vazios da Sua presença. E que nós possamos, Pai, assim como Jabes orou e o Senhor atendeu a oração daquele homem, faz conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor, querido? Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre Jabes? Aleluia, temos bastante gente que já ouviu falar sobre Jabes. Jabes é uma figura que quase que passa despercebido na história bíblica. Jabes não tem nenhum grande feito na sua vida. Jabes não é reconhecido por abrir o mar, não é reconhecido por derrubar o gigante, não foi reconhecido por reconstruir muros, não tem a mesma mentalidade, a mesma inteligência que Esdras, não é reconhecido pelas profecias messiânicas como Isaías, não foi reconhecido nem como profeta chorão como Jeremias. Jabes é Jabes. Crônicas é um livro que nós costumamos chamar de um livro cansativo, porque Crônicas começa a falar da genealogia. E fulano gerou ciclano, que gerou Beltrão, que gerou o outro, que gerou o outro. E assim é Crônica. Se você começar a ler os versículos anteriores ao versículo 9 e 10, é isso. Cós gerou, versículo 8, Cós foi o pai de Anube e Zobeba, e foi antepassado dos grupos das famílias que descenderam a Carel, filho de Arum, e assim vai indo. É uma genealogia. Um gerou o outro, que gerou o outro. Mas de repente, o escritor de Crônicas, ele faz uma pausa. E eu creio que ele não faça uma pausa porque ele quis, porque ele achou interessante o nome de Jabes, porque ele tinha uma amizade e queria citar o amigo nas escrituras, não. Eu creio que o escritor de Crônicas parou de escrever a genealogia e cita com ênfase o nome de Jabes, porque o Espírito Santo o fez fazer isso. Jabes era uma pessoa comum, em um dia comum, em um culto de oração comum, chovendo e frio em Araucária. Era mais um na igreja, era mais um na sua família, era mais um na comunidade.
Como eu disse, não foi um grande profeta, não fez cair fogo do céu, não fez o mar se abrir, não fez nada. Um homem comum. E o tema da mensagem dessa noite é alguém comum, mas que sabe orar. Será que temos alguém comum aqui que sabe orar? Porque na verdade, meus queridos, a palavra vai dizer que a oração de um justo é muito poderosa em seus efeitos. A oração feita por alguém justo, justificado diante de Deus através de Jesus, tem muito poder diante de Deus. E muitas vezes nós nos impressionamos com grandes orações. Muitas vezes nós nos impressionamos com grandes oratórias, com grandes pastores. E eu sou fã de alguns pastores que pregam muito, que falam muito bem, que oram muito bem, que ensinam muito bem. E isso realmente é elogiável, isso realmente é digno de ser admirável. Afinal de contas, Deus deu dons a essa pessoa, Deus deu habilidades a essa pessoa. Não tem como você ouvir uma pregação do Luciano Subirá e não ficar impressionado com o entendimento, como ele explica a palavra, como ele tem alguns insights assim, que fala, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. Tem umas pessoas que pregam e elas pregam 2 horas, eu já vi pregadores de 2 horas que você pensa que foi 10 minutos, de tão bom que foi a pregação. Mas por muitas vezes nós nos pegamos pensando que Deus usa e que Deus ouve apenas pessoas extraordinárias. Sábado nós estávamos numa conferência lá na casa de Israel e um pregador extraordinário pregando, aleluia! Vinícius estava lá pregando a palavra e Deus usou ele, falou tremendamente com a gente. No domingo uma amiga minha mandou mensagem, olha, eu fui lá na conferência, Deus usou aquele menino para falar comigo sobre o meu ministério, e existem grandes pregadores, porém existem também os comuns, pessoas do dia a dia, uma vida comum, uma família comum, um trabalho comum, em um culto comum, que faz uma oração que é capaz de mudar a sua vida, que é capaz de mudar a sua história. Nós precisamos entender, e eu já disse isso aqui algumas vezes, que nós não estamos em um ambiente comum. Para alguns de nós, pela rotina, pelos dias, pelo tempo que estamos aqui, nos acostumamos com o ambiente, nos acostumamos com as canções, nos acostumamos com a palavra, nos acostumamos com o culto, mas não estamos em um lugar comum. Estamos em um lugar onde tudo que fazemos, tudo que cantamos, tudo que oramos, estamos fazendo para um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que ouve a nossa oração. E por mais estranho que possa parecer, Deus conhece a voz de cada um de nós aqui. Ainda que cantemos todos juntos, ainda que cantemos em uníssono, ainda que cantemos em vozes, Deus conhece exatamente a voz do Michel em uma grande multidão. Nesse mesmo momento, Deus tem toda a humanidade diante dele, mas Ele sabe exatamente o que vai na mente e no nosso coração. Deus sabe exatamente a sua necessidade, Deus sabe exatamente os seus pedidos, Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Deus deseja ouvir a nossa voz. Você nunca pensou assim? Se Deus sabe todas as coisas, por que é que eu tenho que orar? Deus já sabe, então por que é que eu tenho que falar? Deus, Ele sabe. Mas quando eu oro, quando eu começo a falar com Deus, na verdade eu estou lembrando a mim mesmo. Porque quantas vezes nós começamos a orar, chorando, com tristeza, com tantas dificuldades que vivemos, porque no mundo tereis aflições. Mas então ali na oração nós começamos a dizer, contudo, o Senhor é a minha força, contudo o Senhor é a minha salvação, contudo o Senhor é a minha fortaleza, assim como o salmista fazia. Já leu o Salmo 88? Leia o Salmo 88, é um salmo assim que você lê, você fica assim contristado, triste, abatido, porque o salmista só lamenta, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, ele fala no Salmo 88, os meus amigos para mim hoje são as trevas e a escuridão, eu estou sozinho, dá uma tristeza. Mas no final ele diz, mas contudo, o Senhor está comigo. Sabe, oração é você expor ao Senhor as tuas fraquezas, é você expor ao Senhor os teus medos,
os teus dessabores, as suas tristezas. É você se expor ao Senhor como você está. Porque às vezes nós chegamos aqui no culto e o ministro de louvor está aqui todo inspirado, porque o ministro de louvor preparou as canções antes, fez o set list antes, preparou, sabe quem vai estar no vocal, quem vai tocar, então ele já vem com uma expectativa, e ele já está aqui pronto para ministrar, e nós estamos aqui lá em cima já, você chega aqui todo contristado, e o ministro de louvor está todo animado, e você não está sentindo aquela mesma animação, aquela mesma alegria. Você não precisa forçar nada. Você não precisa mentir ao Senhor. Aprenda a ser sincero. Aprenda a ser verdadeiro. Afinal de contas, Deus já conhece o teu coração. Estamos num culto de oração. Daqui a pouco nós vamos orar com as células. Vamos orar individualmente. Vamos orar. E quantas vezes nós fazemos isso no automático? Aprenda a ser sincero diante de Deus. Porque Jabes, ele tem esse nome. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente ele, durante o parto, a mãe dele, quando foi ter ele, quando ele foi nascer, ele estava sentado. E então ele causou muitas dores à sua mãe. Eu já falei aqui várias vezes, a cultura do povo do Oriente é diferente da nossa. Nós escolhemos o nome dos filhos porque é bonito, porque está na moda, porque é de um artista, um jogador de futebol. Mas o povo do Oriente, eles escolhiam o nome dos seus filhos por algo que marcou a gestação, ou por algo que eles esperavam ter na vida daquele filho. E quando essa mulher, ela tem o seu filho e ela sofre muito durante o parto, ela diz: o meu filho vai se chamar Jabes, homem de dor, ou homem que causa dores. Olha que nome lindo para dar para o filho. Pegou lá, me trouxe tanta dor. Colocou o nome do filho de alguém que causa dores. Jabes tinha tudo para andar lamentando, chorando, cabisbaixo. Jabes tinha tudo para dizer: ninguém me ama, nem a minha mãe quando eu nasci teve um bom sentimento ao meu respeito, teve um bom pensamento ao meu respeito. Além disso, quando ele andava pela rua, as pessoas cumprimentavam: Jabes, tudo bom? Automaticamente remetia a ele aquela identidade de dor e sofrimento. Automaticamente remetia a ele, lembrava a ele do seu nascimento. Um homem que causa dores. E quantas vezes nós também somos Jabes, homens e mulheres de dores, de sofrimento, porque somos carne e osso, sofremos, passamos por necessidade, passamos por dificuldades. Só que diferente de Jabes, que não tomou para si aquela identidade, nós tomamos essa identidade para nós. Sabe aquele irmão que nunca está bem? Nunca está bom. Ele pode sair do culto daqui a pouco, 9:30 da noite, cheio do Espírito Santo, acabou de orar em línguas, caiu no chão, rodopiou, fez tudo o que tinha para fazer, levantou do chão: irmão, está bem? Jabes, para com isso, meu irmão. Sabe, tem gente que nunca está feliz, nunca está contente, nunca está alegre. Eu pego no pé de uma irmã aqui do louvor. Às vezes ela toda alegre, toda para cima. E aí ela pegava o microfone para ministrar o louvor. E ela fala: boa noite, irmãos, paz seja convosco. O que aconteceu? Ficou triste de repente? Não pode. Não pode ser assim. Não estou dizendo que nós não vamos passar por sofrimentos, não vamos ter momentos de dificuldade, mas eu estou dizendo que nós não podemos aceitar essa identidade sobre nossas vidas. Porque Jabes, embora tendo um nome que esfregasse na cara dele: você me trouxe dores, você é um homem de dores, ele não aceitou aquela identidade. E por isso a palavra diz, por isso ele ora ao Senhor, pela sua circunstância, pela sua realidade, pelo momento que ele está vivendo, pela história de vida que ele tem. Por isso ele orou ao Senhor. Por que nós nos reunimos todas as terças-feiras para orar, num culto de oração? Oramos pela célula, oramos pela nossa casa, oramos pelos nossos irmãos, oramos uns pelos outros, oramos por nós mesmos, porque nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus.
Nós precisamos expor ao Senhor todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações. E ali no versículo 9 nós lemos: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Aquele que tinha tudo para não ser nada, aquele que tinha todas as justificativas para ser mais um comum qualquer, se tornou a pessoa mais respeitável da sua família, por causa de uma oração. Porque ele se posicionou e disse: Deus, o meu nome é esse, mas eu sei que o Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor pode fazer diferente, eu sei que o Senhor pode transformar a minha realidade. Quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, muitas vezes elas nos roubam a fé, elas nos fazem questionar o nosso Deus, elas nos fazem questionar: será que está valendo a pena todo o meu esforço? Será que está valendo a pena o meu trabalho, a minha dedicação na célula? Será que está valendo a pena o meu tempo que eu gasto lá na igreja, o meu tempo que eu faço as escolas, o tempo que eu faço discipulado? Será que está valendo a pena? Cuidado para as circunstâncias, para as adversidades não roubar a sua fé em Deus, não roubar a sua confiança em Deus, porque Jabes, mesmo tendo todas as justificativas, ele olhou para Deus e disse: Deus pode mudar a minha situação, Deus pode mudar a minha sorte. E a oração de Jabes é muito simples, é muito café com pão. Não existem palavras difíceis, não existe uma grande oratória, não existe nada de extraordinário, mas era a oração de um homem que acreditava que Deus podia mudar a sua história, que Deus podia mudar a sua sorte. E ele diz: ah, Senhor, eu preciso da tua bênção. Provérbios vai dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo danos. É a bênção do Senhor que nós precisamos, é a bênção do Senhor que você precisa no seu trabalho, é a bênção do Senhor que você precisa na sua célula, é a bênção do Senhor que você precisa nos seus relacionamentos, é a bênção do Senhor que te enriquece e não traz consigo danos, que você precisa na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia. Nós precisamos aprender a orar todas as manhãs: Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu favor, eu preciso que o Senhor me abençoe, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós não podemos nos promover por nós mesmos. Até conseguimos por um tempo, até conseguimos nos promover na força do nosso braço, no nosso intelecto, conseguimos nos promover nas nossas habilidades, mas isso vai ser por um tempo e vai ser limitado. Mas a bênção do Senhor sobre nossas vidas é a diferença. A bênção do Senhor sobre a vida de Abraão fez toda a diferença. Ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, eu abençoarei a tua descendência, eu te farei prosperar. E ainda que Abraão por vezes errou o caminho, por vezes se desviou da vontade de Deus, tentando ajudar a Deus de algumas formas, ainda assim a bênção do Senhor sobre a sua vida fez toda a diferença. As pessoas olham para nós e não entendem o porquê que nós crescemos, o porquê que nós prosperamos, o porquê que nós, passando por lutas, ainda estamos aqui. É porque elas olham para nós e não conseguem ver, mas nós sabemos que temos a bênção do Senhor ao nosso favor. Ele diz: Deus, eu preciso da tua bênção. Depois ele continua orando, versículo 10, ele diz: orou o Senhor Deus, ó Deus, abençoa-me e dá amplitude, aumenta a minha propriedade, aumenta os meus limites. A versão que eu li está aqui: Deus, aumenta as minhas terras, aumenta o lugar da minha habitação. Ele pede a Deus. Semana retrasada nós falamos sobre o tempo de crescimento. Jabes ora para Deus e diz: Deus, eu quero crescer, eu quero experimentar coisas maiores,
Eu quero ter limites ampliados, eu quero ter fronteiras ampliadas, eu quero influenciar mais, eu quero alcançar coisas maiores. Precisamos orar e pedir a Deus, me dá crescimento, Senhor. Me leva a lugares maiores, me leva a lugares que eu ainda não conheci, me leva, Senhor, a lugares que estão no teu coração e eu ainda não entendo. Isaías 54, versículo 2 e 4, fala sobre isso: aumenta a tua tenda, estenda bem as tuas cortinas e firma as tuas estacas. É tempo de nós orarmos e pedir a Deus crescimento. Crescimento em todas as áreas. Crescimento no nosso ministério, crescimento nas nossas emoções, crescimento nos nossos relacionamentos, amplitude. É tempo de ampliar, é tempo de crescer, é tempo de avançar. Jabes, ele ora também e diz: Deus, eu preciso que a tua mão esteja sobre mim. Eu preciso que a tua mão esteja comigo. Você já parou para pensar que existem pessoas que trabalham muito mais do que você, que têm muito mais conhecimento que você, que tem 2, 3, 4, 5 faculdades e que não tem aquilo que você tem, e que não experimenta aquilo que você experimenta, que não consegue desfrutar daquilo que tem como você consegue desfrutar daquilo que você tem. Isso é a mão de Deus em nós. Isso é a mão de Deus através de nós, nos sustentando. Ninguém pode dizer que faz alguma coisa pelas suas próprias forças. Ninguém pode dizer que está aqui cantando, pregando, sendo líder de célula, cuidando de pessoas, porque é bom. Porque Jesus mesmo disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Jabes, ele reconhece que precisa da mão de Deus, que precisa do favor de Deus. Nós também precisamos reconhecer: Deus, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça. Nós dependemos do Senhor, meus queridos. Nós não podemos fazer coisa alguma, nem grande nem pequena, se não for a mão do Senhor sobre nós. Sabe, algum tempo atrás o pessoal dizia: ai, Deus, põe a tua mão, pesa a tua mão sobre aquela pessoa, ou Deus, tira a tua mão da vida daquela pessoa. Meus queridos, se Deus pesar o dedinho em nós, ou se Ele simplesmente tirar de lado a mão, nós perecemos. Nós perecemos. O carro que nós temos, a casa que nós temos, o trabalho que nós temos, o salário que nós temos, tudo que nós temos é a mão e o favor de Deus. Ah, Michel, mas eu não tenho tudo que eu quero. Mas nós temos muito mais do que merecíamos. Temos muito mais do que merecíamos, porque é a graça de Deus. Jabes também ora e ele diz: Pai, lá no finalzinho do versículo 10 diz: Pai, livra-me do mal. Em outras palavras, Jabes está dizendo: Deus, esconde-me em ti. Salmo 27 fala sobre isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. Nós precisamos voltar a clamar e pedir ao Senhor para que nos esconda nele, nos esconda o máximo de tempo possível, porque a ânsia de ser visto, a ânsia de ser reconhecido, muitas vezes nos expõe em momentos que não eram necessários, nos expõe em lugares que não eram necessários. Não queira promover a si mesmo, não queira se fazer conhecido, se fazer notável, porque a palavra diz que é Deus quem exalta, é Deus quem faz conhecido, é Deus quem levanta. Jabes está orando e pedindo: Deus, esconde-me, me deixa escondido em ti o tempo que for possível. E essa simples oração
pedindo a bênção de Deus, pedindo as mãos de Deus, pedindo para que o Senhor o esconda e que o Senhor o faça crescer. Uma oração simples mudou a vida daquele homem. Alguém comum, mas que sabe orar. Na sua célula, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, seja alguém comum. Talvez o Senhor não te deu a grandeza de ser conhecido, de ser reconhecido. Talvez você se olhe como alguém totalmente comum, mas que você seja alguém comum, mas que sabe o poder da sua oração, que sabe o poder do seu Deus, que sabe que o seu Deus pode mudar situações, que sabe que o seu Deus pode transformar a sua história. E aquela simples oração de um homem comum fez hoje nós estarmos falando dele. Um homem que nasceu para ser conhecido como alguém que causa dores, hoje para nós é um exemplo de alguém que soube orar e pedir a Deus. Nós estamos num culto de oração, o pessoal do louvor vem pregar comigo agora, em nome de Jesus. Nós estamos num culto de oração, e eu te desafio a fazer uma oração simples, a mais simples que estiver no seu coração, a mais verdadeira que estiver no seu coração. Talvez isso te leve a chorar, isso te leve a se ajoelhar, isso te leve a se constranger, mas a oração mais simples, num culto mais simples, essa pode mudar a sua história, essa pode mudar o seu ministério, essa pode mudar os seus relacionamentos, essa pode mudar a sua vida. Que nessa noite nós possamos não nos preocupar com palavras difíceis e bonitas, mas que nós nos preocupemos sim em entregar ao Senhor uma oração verdadeira e sincera. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Apaga a luz lá para nós, por favor. Aleluia. Feche seus olhos se você quiser. Se você quiser se ajoelhar, quiser ficar de pé, andar aqui, lá atrás, mas faz a tua oração. Assim como Jabes, naquele dia, talvez eu imagino que Jabes ali rasgou o coração dele, dizendo: Deus, eu nasci para ser um homem de dores, mas eu não quero mais. Deus, eu nasci para ser alguém reconhecido por causar dor. Mas naquele dia ele fez uma oração simples, e isso mudou a sua vida. Então faça uma oração simples ao Senhor nessa hora. Abra o seu coração, abra a sua boca e comece a falar com o Senhor. Nós vamos, o Ministério de Louvor vai cantar a canção. Não cante, ore ao Senhor. Ore com simplicidade. Talvez você não consiga nem falar, apenas caiam lágrimas dos seus olhos, mas não se preocupe, o Senhor também entende lágrimas, o Senhor também entende coração, o Senhor também entende um coração quieto, quebrantado. Não há nada, faça isso ao Senhor nessa hora. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Talvez você não tenha nem vontade de orar nessa noite, busquei, mas comece a abrir teu coração, meu irmão.